Olá, estamos começando mais uma aula da professora Jéssica. O tema da nossa aula de hoje é números irracionais e a reta numérica. Primeiro iremos, conceituar os números irracionais por meio de exemplos e depois, posteriormente, localizá-los na reta numérica. Então, iniciamos aqui com dois exemplos aqui. Então, considere o número. Eu tenho 0,10112. Então, se vocês observarem aqui, esse número aqui é um decimal infinito, porém, não é periódico, certo? Então, a gente observa o quê? Que esse 0, 5, 2, 5 também é um decimal infinito, certo? A gente observa o que aqui também? Que eu tenho 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. Se continuarmos a escrever esse número, teremos o quê? 5 5 aqui. Então, observamos o quê? Que são dois números decimais, certo? Infinitos e que não são periódicos. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um número, decimal infinito, certo? E que ele é periódico. No caso aqui eu tenho 4,11. Então, ele aqui é um decimal infinito e o período dele aqui é o número 1, né? Então, esse número aqui é um número racional, porque ele pode ser representado na forma de fração, certo? De A sobre B, em que esse B tem que ser diferente de zero, em que A e B tem que pertencer aos números inteiros. Então, a gente vai ver agora, posteriormente, uma definição mais formal dos números irracionais. Então, os números irracionais são decimais que não são representados por uma forma decimal exata e nem por uma dízima periódica. Então, temos aqui três exemplos de números irracionais, que é a raiz de 2, raiz de 3 e o π. Então, a raiz de 2 é um número irracional, porque, como vocês podem observar aqui, não dá um valor exato. É uma raiz quadrada, forma um quadrado, que não é perfeito. No caso aqui, eu tenho raiz de 4. É um quadrado perfeito, porque me dá um valor exato. Raiz de 4, 2. Então, a raiz de 4 aqui não se encaixa nos números irracionais. Então, eu tenho raiz de 2 aqui, que é um valor aproximado de 1,4. Aqui, eu tenho 8 casas decimais, mas ele possui mais casas decimais. No caso, são infinitas casas decimais. A raiz de 3 é a mesma coisa. Aqui está um valor aproximado, da raiz de 3, mas também é um decimal infinito. E temos aqui o famoso π. Temos aqui o valor de 3,14, que é o valor aproximado, mas também ele é um número infinito, E não é periódico, não é uma dízima periódica. E é utilizado para calcular o comprimento de uma circunferência. Então, aqui são três exemplos de números irracionais. Números racionais e irracionais. No caso, a união desses dois conjuntos aqui resulta nos números reais. O número racional, nele está contido os números naturais, que é representado pela letra N, e os números inteiros, que são representados pela letra Z. A união desses dois conjuntos aqui resulta nos números reais. Vamos ver agora, como localizar os números racionais na reta numérica. Então, observando aqui, eu tenho o primeiro número, que é o 0,1434, os três pontinhos, que indica que é um decimal infinito. 0,1 quer dizer o quê? Que ele vai estar compreendido entre o 0 e 1, como vocês podem ver aqui a representação. Já a raiz de 12, como vocês já sabem, ele não representa um quadrado perfeito, certo? Então, vai ser um valor aproximado. Então, colocando aqui a raiz de 12, e antes da raiz de 12, qual é a raiz que forma o quadrado perfeito? Seria a raiz de 9. Depois da raiz de 12, aqui temos um quadrado perfeito, seria a raiz de 16. Então, quanto é a raiz de 9 seria 3, e quanto é a raiz de 16 seria 4. Então, a raiz de 12 está compreendida entre o 3 e o 4, como vocês podem observar aqui na reta numérica, o amarelinho. Então, a gente observa aqui que é uma localização aproximada, não é uma localização exata, desse valor aqui da raiz de 12. Por fim,
temos essa atividade aqui para vocês resolverem em casa, desenhar uma reta numérica e nela localizar os seguintes números irracionais: a raiz de 5, a raiz de 3, de 6 quer dizer, e a raiz de 3 sobre 10. Aí só para relembrar para vocês que raiz de 3 sobre 10, utilizando, né, as propriedades dos radicais, é a mesma coisa que raiz de 3 sobre raiz de 10. Então, finalizamos nossa aula por hoje, né? E obrigada pela atenção.